Hoje o nosso programa vai falar sobre um tema muito importante, a diabetes. Olha, essa doença vem acometendo cada vez mais pessoas e muitas delas nem sabem que estão com esse problema em suas vidas. E é muito sério, viu? Eu estou aqui com dois profissionais bem especiais, o endocrinologista Guilherme Pita e a nutricionista Alessandra Gama, que vão nos contar um pouco mais sobre como lidar com essa doença. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pita. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Vamos começar com você, doutor. O que é a diabetes? A diabetes é uma diminuição da secreção do hormônio que faz controlar a glicose. A gente tem a diabetes tipo 1, que é uma diabetes hereditária, e a diabetes tipo 2, que é mais relacionada com os fatores predisponentes, como aumento de peso, falta de exercícios, principalmente as alimentações inadequadas. Então, hoje a gente sabe que cada vez mais aumenta a incidência de diabetes no mundo e no ano de 2020 é uma projeção de que 10% da população mundial seja diabética. Independentemente de ser hereditário ou outro tipo, a progressão é a mesma. A tipo hereditária é muito mais controlada, porque ela vem no início da vida e você tem um diagnóstico muito cedo. Precoce, né? Precoce, e o percentual de pacientes acometidos é muito menor. A adquirida que é mais complicada. Adquirida que está lá relacionada com a quarta década da vida, o indivíduo tem muito aumento de peso, tem todos esses fatores que ele não controla e isso passa a ter um caráter mais alargado que chama síndrome metabólica. Ele hoje não tem só o diabetes, ele tem o diabetes, aumento da pressão arterial, ele tem aumento do ácido úrico, ele tem combo saúde deficiente, né? E aí você não é só abordar o diabetes o problema. Então ele tem um aumento da cintura, do diâmetro da cintura, então isso já está muito determinado que hoje o diabetes sozinho não é tudo. Ele tem um complexo de fatores que acompanham também e que é muito lesivo ao organismo porque eles aumentam o infarto em 2 vezes, eles aumentam o acidente vascular cerebral, o derrame né? em 3 vezes, eles aumentam as amputações, que é o que a gente lida no dia a dia, em 4 vezes. Então o diabético ele amputa mais as pernas 4, 5 vezes mais do que normalmente no indivíduo que não é diabético. E Alagoas, a gente que trata muito essas amputações, é campeão brasileiro de amputações. Meu Deus, é um índice que a gente não quer ter em primeiro lugar, né? Mas infelizmente... Alessandra, a dieta de quem sofre com diabetes é basicamente cortar o açúcar? Não, na verdade ela é muito mais ampla, até porque existem alguns fatores, né, como aqui bem colocado pelo doutor Guilherme, ou seja, pressão alta, né, até algumas complicações renais, então a gente precisa tratar como um todo, né, esse paciente. A questão também da dieta, não é uma dieta diferenciada de uma pessoa saudável, tá? É uma dieta um pouco mais restrita, tem que ter um olhar diferenciado, né, para esse paciente. Por exemplo, com relação às proteínas, um paciente que tem que pensar na sua alimentação, por exemplo, se for comer um frango, tirar essa pele, porque alguns tipos de gorduras realmente não são muito benéficas, então a gente tem que tomar um cuidado maior. Tipo de carboidratos, preferir sempre os carboidratos complexos, tá? Então, assim, tem que tomar alguns cuidados, tá? Como todo mundo, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação restrita realmente em carboidrato, por exemplo, se dar uma maior quantidade, melhor a ingestão de fibras, principalmente as fibras solúveis, colocando aí na sua alimentação um pouco mais de aveia, farinha de maracujá, linhaça, né? Então tem que ter uma atenção melhor. Mas a alimentação é uma alimentação como todo mundo deveria ter, uma alimentação saudável, até porque para evitar alguns tipos de patologia, inclusive diabetes. Doutor, qual o tratamento hoje para quem é diabético? E tem diferença entre o diabetes 1 e diabetes 2 ou o tratamento é o mesmo? O diabetes tipo 1, que é aquele que vem lá na criança, ele é um diabetes muito relacionado com o uso de insulina, então ele precisa sempre de muita dosagem, porque você já tem uma alteração congênita do pâncreas. E o diabetes tipo 2, ele é o indivíduo que está começando a ter essas alterações por tanta comida que você come e pega com muito açúcar, com falta de exercício, que o pâncreas ele é exaurido de tanto tentar compensar essa diabetes produzindo cada vez mais insulina. Chega uma hora que ele entra em falência. Então, a diferença importante é que o diabetes tipo 1 tem muito mais uso das insulinas e o diabetes tipo 2 ele pode, numa fase inicial, fazer as dietas, fazer hipoglicemiantes orais, tanto que a gente tem
tratado muitos pacientes, que a gente que faz cirurgia vascular, a gente tem tratado muitos aqueles pacientes intolerantes. Quando a gente nota que aquele paciente já tem uma glicemia acima de 127, ele começa a ter aumento dessa glicemia, a gente já usa precocemente os hipoglicemiantes orais. Claro que exercício e alimentação é prioritário, mas nem sempre a gente consegue que o indivíduo faça isso. O grande problema é esse. O exercício é a melhor forma de você controlar pressão, diabetes, tudo, mas a gente não consegue que ele perca peso, você não consegue que ele faça um exercício diário, é difícil. Então a gente lança a mão dos remédios. Então a gente dá remédio para o açúcar, dá um remédio para a pressão, dá um remédio para o ácido úrico e para o colesterol. Na falta a gente não pode deixar essa doença progredir. Mas assim, para aqueles casos onde a doença já se instalou, já foi diagnosticada, a pessoa tem o diabetes, qual o tratamento a ser seguido? Se for tipo 2, a gente inicia sempre com dieta e hipoglicemiantes orais para tentar resolver esse problema. Se você não consegue controlar com a dose máxima do hipoglicemiante oral, aí você passa a usar a insulina. Mas no início sempre a gente começa tentando controlar ele com hipoglicemiantes orais. Eu continuo aqui com o endocrinologista Guilherme Pita e a nutricionista Alessandra Gama, que vão continuar conversando com a gente sobre diabetes. Alessandra, aproveitando aí o gancho que o Dr. Guilherme nos deu, em relação à dieta para esses dois tipos de diabetes, como funciona? O que é essa dieta? Como é feita? Então, é bem colocado aqui pelo Pita, a dieta ela é o parceiro maior no tratamento, tá? O endocrinologista, ele vai passar tudo que tem que ser com relação aos fármacos que ele tem que tomar, insulina, hipoglicemiante, e a dieta ela é ali, ela é parceira, porque um sem o outro, falando também na atividade física, que é da importância da atividade física para esse paciente. Não existe, Bianca, uma diferença de dieta para o tipo 1 ou para o tipo 2. O que acontece? O tipo 2, essa pessoa quando chega no nosso consultório, ela já está com vários outros sintomas. Né? Ela é um paciente que já está com obesidade, o sobrepeso, é um paciente que já tem algumas complicações com hipertensão, né? e outras complicações metabólicas. Então, esse paciente a gente tem que ter realmente um olhar diferenciado. Primeiramente, a gente vai pensar fazer uma reeducação alimentar com esse paciente. Vamos voltar do zero, vamos reaprender a comer. Tá? E aí a gente vai ter que trabalhar muito a qualidade do alimento que ele pode, tá? Diminuir, conscientizar a diminuição da ingestão de alguns tipos de carboidratos, principalmente os carboidratos vazios, e aí são os chocolates, as guloseimas, né? A quantidade de macarrão, ensinar esse paciente a comer, a fazer realmente uma reeducação alimentar, ter uma ingestão maior de fibra, ter uma qualidade melhor de proteína, como eu te falei, colocar uma proteína isenta de gordura, tá? Ou seja, tirar a pele do frango, como eu citei aqui, usar, inserir as carnes magras e peixes, tá? Ter o hábito do consumo de uma gordura polissaturada, aí a gente colocaria um azeite na salada. Usufruir também, né, de legumes, verduras, vegetais, deixar esse prato, que a gente diz, mais colorido, né? Até a gente tem uma coisa que a gente trabalha muito nesse planejamento de reeducação alimentar, é a gente ensinar a montar o prato do paciente, tá? Pensa que 50% do seu prato, ele vai ser legumes, vegetais, né? E 25% de proteína e 25% do carboidrato. A ensinar que tipo de carboidrato seria mais interessante para esse paciente, tá? Para manter o nível glicêmico dele bem estabelecido. A ingestão também, como eu te falei, de fibra, da importância dessa fibra na alimentação desse paciente. Então, na verdade, é um conjunto que a gente vai ter que fazer, é uma montagem. Quando esse paciente chega para a gente, ele já chega realmente com várias outras complicações. E aí pensar na retirada desse sal desse paciente pela questão da hipertensão, e aí tem outros problemas, né, doutor? Essa complicação maior, a gente vai falar futuramente sobre a questão das amputações, né? Tudo isso, a questão do aumento dessa gordura visceral, aí levando a algumas complicações de doenças cardiovasculares. Dos desdobramentos que vêm, exatamente, né? Doutor, qual é o indício de que estou com diabetes, estou com algum problema? Em que momento a gente percebe que está na hora de fazer um exame, que a diabetes pode estar se instalando ou já se instalou? A diabetes é uma doença multifatorial que cabe a vários especialistas, né? Desde os endocrinologistas, a gente que faz cirurgia vascular, que trata metade dos nossos doentes são diabéticos, os oftalmologistas, os nefrologistas, os nutricionistas e os educadores físicos. E silenciosa, né, doutor? Ela é uma doença silenciosa que
todos nós devemos fazer exame de controle. As crianças já precisam fazer exame de controle. Esse exame seria o exame de sangue? De sangue. Curva é muito glicêmica? Simples, né? Uma glicemia de jejum. Se você tem uma glicemia de jejum mais do que 127, você já precisa repeti-la. Você já precisa fazer uma curva glicêmica. Você já precisa fazer uma intolerância à glicose. Se você tem 2 exames repetidos alterados, você deve investigar adequadamente esse paciente. E na faixa etária acima de 30 anos, você precisa fazer regularmente seus exames anuais de controle. Não só da glicose, dos colesteróis, do ácido úrico, de toda essa gama de fatores que a gente precisa prevenir. Em relação ao que a Alessandra falou das amputações, isso é muito sério, né? Chegar nesse estágio, isso né? É muito sério, né? Há 5 anos que Alagoas briga com Sergipe, Piauí, para ser líder de amputação no país. Oh, meu Deus! Que liderança, né? A gente gosta de ter esse recorde, né? Em 2013, no SUS, no DataSUS, no levantamento que a gente fez e levamos para o Congresso, o Brasil amputou 42 mil pessoas e Alagoas mais de 1.000. Né? Só para você ter uma ideia da gravidade do problema. O problema não é você ter serviços de alta complexidade para resolver o problema. Em Alagoas, a gente só tem 10% da população com convênio. Você imagina que 90% dos indivíduos de Alagoas estão no SUS, que é muito deficiente. E a atenção primária aqui, que é o PSF, que deveria ter uma cobertura mais de 50%, é muito ruim. Só para você ter uma ideia, Maceió, que é a maior cidade, tem 25% de PSF. E que não tem nutricionista. Eu já ia fazer justamente essa pergunta, se cobre o acesso a uma nutricionista, porque infelizmente quem depende do SUS, obviamente não tem dinheiro para pagar uma consulta com uma nutricionista. E uma coisa leva a outra, né? Exatamente, nós não temos nutricionista no PSF. O PSF é uma equipe hoje, inicialmente de um médico, um enfermeiro e um odontólogo. Já existe uma proposta, tem núcleos que já tem fisioterapeutas, né, nutricionistas, mas são muito poucos. Mas o problema não é nem esse, o problema é que a baixa atenção que o PSF tem em Alagoas. Nós não estamos chegando nem na metade de atenção básica aqui no estado. Então isso é muito ruim para o diabetes e para a hipertensão, que é o que mata na faixa etária acima de 40 anos. Então a melhor coisa é prevenir mesmo, né? Doutora Alessandra, muitíssimo obrigada pela participação de vocês e até a próxima.